Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Filosofia de Quinta. E hoje nós chegamos talvez na terceira aula, né? Quem não assistiu as outras duas, clica aí que tem um link para você poder assistir a primeira aula e a segunda aula. E nós chegamos na terceira aula, onde nós vamos rapidamente trabalhar um texto muito importante que todos os amantes de filosofia deveriam lê-lo, né? Não é um texto fácil, eu já digo isso, porque também o autor não é fácil, né? Nós estamos falando aqui de um autor alemão chamado Martin Heidegger, e o Heidegger lá na Alemanha, dentro do contexto ali, né, ele pegou toda a fase do nazismo, o antes e a fase do nazismo e o pós, ele escreve um texto chamado O que é isto? A filosofia. O que é isto, a filosofia? É uma pergunta que ele faz para ele. E aí, ao longo dessas 10, 12 páginas, o Heidegger vai, então, tentando explicar ou tentando chegar a uma definição sobre este questionamento. E aí, nesse texto, que eu acredito que vale muito a pena lê-lo, ainda mais quem gosta de filosofia, para mim, é um texto norteador e que me ajudou e me ajuda muito. Sempre quando alguém perguntar o que é filosofia, eu falo, olha, vai ler o texto do Heidegger lá que ele dá uma ajuda. É um texto muito profundo, muito didático, porque ele justamente começa com a seguinte indagação, ó. O que é isto, a filosofia? Falamos sobre a filosofia. Perguntando dessa maneira, permanecemos num ponto acima da filosofia, e isto quer dizer fora dela. Porém, a meta de nossa questão é penetrar na filosofia, demorarmos-nos nela, submeter nosso comportamento às suas leis, quer dizer filosofar. Então, o Heidegger já inicia o texto falando o seguinte: olha, eu não quero saber o que é filosofia de uma maneira exterior, olhando para fora. Eu quero entender o que é filosofia na filosofia. É totalmente eu perguntar o que é filosofia, eu falo assim, filosofia é o amigo do saber. Quando eu dou essa definição de que filosofia é o amigo do saber, por exemplo, eu estou praticamente dizendo, ou estou praticamente respondendo de fora do processo que a gente entende aqui como processo do filosofar. Vamos colocar dessa forma. Quando Heidegger diz, então, não, eu quero saber o que é filosofia dentro da filosofia, né? Ele utiliza até esse seguinte termo, ó, submeter o nosso comportamento às suas leis. O que Heidegger afirma aqui na minha humilde interpretação, que o texto e o próprio Heidegger quer descobrir o que é filosofia no processo da filosofia. Logo, então, fazer filosofia ou descobrir a definição de filosofia já é um processo filosofante, né? É um caminho que se faz caminhando. Vamos usar aqui um pouco, talvez, da poesia. Por quê? Porque o Heidegger logo diz, ó, pois quem quiser determinar a filosofia como irracional, toma como padrão para a determinação racional, e isso de um tal modo que novamente pressupõe, como óbvio, o que seja razão, ou seja, filosofia é um processo racionalizante, é um processo que, felizmente, só os seres humanos a possuem. Nunca, em hipótese alguma, você vê lá o seu cachorro olhando para o nada, filosofando. Você, enquanto ser humano racional, possui então essa capacidade de olhar para o nada e estar pensando em tudo. Olhar para o nada e realmente estar indagando à sua volta, indagando ao mundo o que vem a ser você, aonde você está, para onde você vai e o que você está fazendo. Logo, então, Heidegger afirma que a filosofia, enquanto palavra, ela está num processo. Processo este que vem antes de nós e um processo que vem a caminho de nós, perpassa-nos e segue adiante. É como se eu dissesse aí, minha interpretação, que a filosofia é como andar de trem. Ó, acabei de criar essa metáfora, vamos se dizer assim. Por que é igual andar de trem, quando a gente quer definir o que é filosofia? Porque o trem vem de algum lugar, vem de um trilho. Trilho aqui eu vou entender como razão. Então, o trem da filosofia está sob o trilho da razão.
Se a gente tira a filosofia do trilho, ou se nós tiramos o trem do trilho, ele descarrilha, ele cai, ele quebra, ele capota, ele gera acidente. Então a filosofia está sobre o trilho da razão. E esse trilho vem de toda uma história de mais de 2000 anos. Eu, quando entro nesse trem, eu já pego Hora e joguete. o bonde andando. Eu já pego o trem andando, ou seja, um trem que já vem de várias e várias plataformas, de várias e várias estações, desde lá dos pré-socráticos até, sei lá, ao Giorgio Agamben lá na Itália, por exemplo. Ou seja, a história da filosofia, quando eu começo a estudá-la ou a querer entendê-la, vem já com uma bagagem. Existe um antes, que é o que o Heidegger vai dizer. E quando eu entro nesse trem e sigo o seu processo, porque ele segue para frente, mesmo que eu esteja olhando para trás, né? Ou seja, estou olhando algum autor antigo, ele me leva para frente. Ele me leva para entender o amanhã. Ele me leva para entender o hoje e o amanhã. E quando eu sair desse trem, e aí eu estou entendendo como a finitude da vida, ou seja, a morte, esse trem continuará o seu percurso. Comigo ou sem mim, mas ele continuará o seu percurso, espero eu, dentro do trilho da razão. Por isso que o Heidegger fala assim, ó, a palavra grega é, enquanto palavra grega, um caminho. De um lado, esse caminho se estende diante de nós, pois a palavra já foi proferida há muito tempo. Do outro lado, ele já se estende atrás de nós, pois ouvimos e pronunciamos esta palavra desde os primórdios de nossa civilização. Dessa maneira, meus alunos, a palavra grega filosofia é um caminho sobre o qual estamos a caminho, porque não tem fim. E justamente por não ter fim, né, justamente por ela não ter uma finitude, ela não terminar, você não esgota ela, não é como um livro que você lê, fala, terminei, entendi o livro, acabou. Ela não termina, pelo contrário, ela abre diversos caminhos, ela abre diversas possibilidades, aqui voltando na minha figura de linguagem, sobre o trilho da razão. Assim sendo, né, a filosofia nos convoca a nos penetrarmos na história de sua origem. E a sua origem é grega. E aí Heidegger escreve na certidão de nascimento de nossa própria história. Podemos mesmo dizer, ela está no nascimento da certidão da nossa época, da nossa história. Não há como eu pensar a história da humanidade, aqui, claro, faço um paralelo, não há como nós pensarmos a história do Ocidente sem pensarmos a história da filosofia. Mesmo que você nunca tenha falado, escutado, lido, debatido, ouvido sobre filosofia, é que eu falo dentro do campo do Ocidente, né? Você faz filosofia, né? Você vem, melhor, não é que você faz filosofia, melhor, você é influenciado por esta filosofia. Logo, que todo questionamento que nós temos, aquilo que o Heidegger vai chamar do grego ti estin, isto é, o que é isto? Todo esse questionamento que nós temos é filosófico. Podemos, entretanto, questionar mais. O que é aquilo que designamos a árvore? Com a questão agora posta, avançamos para a proximidade do diestin grego. É aquela forma de questionar desenvolvida por Sócrates, Platão e Aristóteles. Essas perguntas que você faz, que eu faço, ou que nós fazemos, ou que deveríamos continuar fazendo, o que é isto belo? O que é isto conhecimento? O que é isto a justiça? O que é isto a natureza? Tudo isto é um processo filosófico. E esse processo filosófico justamente perpassa a ideia do é. Né? Eu sempre gosto de definir, talvez, a filosofia como aquilo que é a busca da definição, é a busca do princípio,
é a busca do significado, é a busca da limpeza do conceito, né? Deleuze, filósofo francês, vai dizer, né? O filósofo é o amigo do conceito. E não tem como nós desassociarmos o nosso pensamento da nossa linguagem. Não tem como nós retirarmos as palavras, e aí eu coloco palavra como sinônimo, conceito, tá? Porque tudo isso que eu estou falando é conceitual. Quando eu falo a minha mãe agiu corretamente, eu estou usando o conceito de justiça. O ladrão foi preso dentro da lei, eu estou usando o conceito, né? Eu amo aquela pessoa mais do que eu estou usando o conceito do amor. Então, quanto mais definido é a minha vida, que é conceitual, que é perpassada por significados e significantes, ou melhor, ela é perpassada por figuras que ganharam sentido para nós, porque o A, o B, o C, o D, o alfabeto como um todo, os números, as marcas, os sinais, os símbolos, né, a simbologia do mundo, todas elas são figuras que nos dão significado. E quanto mais eu conheço a definição da palavra, quanto mais eu conheço a sua simbologia, né, o seu mapa conceitual, quanto mais eu desvelo, né, quanto mais eu retiro o véu e aprofundo no termo, mais próximo da verdade eu estou e melhor, a minha definição para as coisas, ou seja, aquilo que eu estou dizendo como aquilo que é, melhora a minha própria vida. Por isso que aí eu penso duas vezes antes de falar que eu te amo. Por isso que eu penso duas vezes antes de falar ele agiu errado. Quanto mais definição eu tenho, mais cuidado, mais carinho, mais paciência eu tenho para a definição, para a resposta. Por quê, Mateus? Porque eu começo a ajustar as palavras, eu começo a ajustar os significados no real significante. Tranquilo? E por que que isso é importante, Mateus? Porque fazer filosofia, e a gente já falou isso lá na primeira aula, quem não viu, acesse o link aí para ver, perpassa uma ação que é o espantar-se. Isso é muito claro no Heidegger, porque ele acredita piamente que quanto mais nós nos espantamos com o mundo, quanto mais questionador é o mundo, quanto mais indagativo é o mundo, mais próximo é todo o processo do filosofar, não de ser filósofo. Porque o filósofo é o amigo da sabedoria, ele não é o sábio. E aí o Heidegger escreve justamente isso, ó, o espanto é enquanto pathos arché da filosofia, né? O espanto é o significado, é o princípio da filosofia. Devemos compreender, né, nos diz o filósofo, em seu pleno sentido, a palavra grega arché. Designa, meus alunos, aquilo de onde algo surge. Mas esse de onde não é deixado para trás no surgir. Antes, a arché torna-se aquilo que é expresso pelo verbo arquém, o que impera, ou seja, o que faz. É o empurrar, é o empurrar do barco na margem do rio, né? Você empurra o barco e ele vai sozinho, né? Ele segue o seu percurso. É uma ação o imperar. O pathos do espanto não está simplesmente no começo da filosofia, como, por exemplo, o lavar das mãos precede a operação do cirurgião. O espanto carrega a filosofia e impera em seu interior, ou seja, ele não termina. O espanto é o início, não é o fim. O espanto é o estalo. O espanto é o primeiro dominó que cai, e depois vai caindo as demais peças do dominó, da trilha de dominós que são as incertezas da nossa vida. E quanto mais próximo eu estou desse espantar, quanto mais próximo eu estou desse sentimento, né, desse pathos, de indagar e ver o mundo como uma criança pequena que quer descobrir tudo, mais próximo eu estou da filosofia e, consequentemente, mais próximo eu estou da verdade. E traduzo, talvez, numa outra definição.
Quanto mais próximo eu estou da verdade, quanto mais próximo eu estou da filosofia, consequentemente, mais cuidado, falava isso anteriormente, eu tenho das palavras. Mais calma eu tenho para definir algo. Menos incerteza eu tenho, porque eu vou ter o quê? Cautela para poder pisar naquele terreno, para poder pisar naquela definição. E isso se traduz no que o próprio Heidegger vai dizer quando ele fala sobre o pensamento. Porque pensar é falar. E quanto mais claro eu tenho na minha mente as palavras, e a filosofia ajuda muito isso, né? Mapa conceitual, né? O conceito, melhor dizendo, melhor o meu pensamento se configura. Por quê? E aí afirma Heidegger, a linguagem está a serviço do pensamento. Qual a importância da filosofia? O que é filosofia, então, nessa introdução que nós fizemos? Fazer pensar. Fazer pensar melhor. Fazer ter calma para definir as coisas. Às vezes as coisas não é isso. Depende disso. Né? É ter a cautela, é olhar de fora. E não já ir apontando o dedo, falando, não, eu amo todo mundo, por exemplo. Ou, aquele agiu certo, aquele agiu errado. Ele é ignorante, ele é burro, ele é não sei o quê. E na era em que nós vivemos, que é uma era extremamente totalitária, né, onde nós somos indivíduos totalitários, ou seja, onde nós decidimos as coisas arbitrariamente a nosso bel prazer, talvez a filosofia retire um pouco dessa arbitrariedade e traga algo que é tão defendido, mas tão pouco praticado, que é a democracia. E aí eu faço um paralelo, democracia aqui entendido como franco falar. Democracia aqui como ter a opinião diversa. Vejam o que eu estou dizendo. A filosofia retira o totalitarismo porque a filosofia constrói dentro de nós, e quando, óbvio, falo dentro de nós, estou falando aqui no meu raciocínio, a democracia. Comigo. O meu cérebro, o meu pensamento deixa de ser totalitário, ou seja, o meu pensamento deixa de definir as coisas e passa a questionar as coisas, debater as coisas. E talvez esta seja a grande mágica da filosofia, criar democracia no totalitarismo individualizante que nós temos. De achar que nós sabemos tudo, que nós reconhecemos tudo, que nós temos a definição para tudo, que nós taxamos tudo, rotulamos tudo, quando na verdade a gente deveria questionar, colocar em perspectiva, colocar em debate, colocar em posições diversas, em contraposições, que talvez seja uma das definições aqui de democracia. A introdução nossa de filosofia de quinta, cara, tinha muito mais coisa para falar do Heidegger, tá? Só estou fazendo aqui uma pinceladinha. É justamente criar democracia em nós. Não democracia de nós para com o outro. Democracia de nós conosco mesmo. A gente com a gente. Eu com eu. Para depois, aí sim, num futuro não muito distante, poder abrir a democracia também para o outro, né? Escutar o outro. Ouvir o outro. Estar com o outro, mesmo pensando de maneiras diferentes. Né? A filosofia me ensina a ser livre. Comigo e com os meus ideais. Para depois também poder ser livre com o outro. Teria mais o que falar, Matheus? Muito mais. Mas eu acho que como texto final da introdução à filosofia nossa, eu acho que é o suficiente. Quem quiser ler esse texto, procura na internet, coloca lá o que é filosofia Heidegger. E você automaticamente já acha o texto em PDF, é super interessante, riquíssimo, na verdade, para ser lido, para ser estudado, tá? Obrigado pela paciência, obrigado pelas palavras de carinho pelo WhatsApp, pelo meu Instagram, né, que a gente sempre está lá movimentando. E a gente vai seguindo enquanto eu tiver paciência. Gente, um abraço, obrigado. Ótima sexta-feira para todos. Até lá.